Hello, crocheteira! Seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, eu sou professora de crochê moderno e hoje eu estarei te ensinando o passo a passo completo desta linda peça, que é super rápida, super fácil de fazer e o melhor de tudo, uma peça que está super em alta para você acrescentar aí no seu portfólio de vendas. Utilizei o fio de juta Kumaru Color da Castanhal. Para você ter noção, gasta pouquíssimo fio para fazer esse lenço ou bandana, enfim, como você preferir chamar. E já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. Gente, tô simplesmente apaixonada por essa peça, tá? Então, bora colocar a mão na massa, que eu já estou ansiosa para te ensinar o passo a passo completo. Vamos aos materiais. Estarei utilizando hoje o fio de juta Kumaru Color da Castanhal. Este é um produto de origem amazônica 100% sustentável. Este rolo tem 361 metros, um rendimento incrível, então você vai conseguir tranquilamente fazer a nossa peça do início ao fim e ainda vai sobrar fio para você fazer uma próxima peça. Tem 200 gramas. Aqui eu vou fazer a amostra utilizando o verde água, mas já deixei aqui a peça prontinha, ó, para você ver como fica. Eu utilizei o natural, tá? Espessura do fio 1,34 milímetros, sugestão de agulha da 2,5 a número 3, mas como é uma peça que eu quero deixar ela bem maleável, eu estarei utilizando a agulha de crochê número 5, tá? Aqui não tem o número, mas essa aqui é a 5. Composição do fio: 75% juta, 25% malva. A juta e a malva são fibras naturais, então ela passa por todo um processo antes de chegar este novelo maravilhoso aqui. E o Tex é de 700. Eu tenho certeza que você vai amar esse fio. Já tira um print e leva até o armarinho mais próximo para você adquirir esta belezura. Este daqui, ó, são exatamente as mesmas composições, tá vendo? A única coisa que muda é a cor. Além do fio, a agulha de crochê número 5, como eu disse, a agulha de tapeceiro somente para fazermos o acabamento e uma tesoura. Para fazer a nossa peça, nós iremos utilizar apenas os pontos básicos do crochê. Então, eu vou deixar aqui a pontinha do fio para fazermos o acabamento depois. Coloco aqui a pontinha da agulha, ó, gira, laça e fecha fazendo aqui a nossa primeira correntinha. Eu não vou contar com ela, tá? Então, eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó, para ele travar fazendo aqui um nozinho inicial. Você vai entender porque eu estou fazendo isso. Então, após fazer isso, vamos fazer aqui um total de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui 4 correntinhas porque essas 3 últimas correntinhas, elas vão dar altura ao nosso primeiro ponto alto da nossa peça. Então, laço o fio, vem aqui, ó, nessa primeira correntinha, tá vendo? Depois do nozinho aqui, ó. Vem aqui, introduz a agulha, pegando a alcinha de cima, traz pra frente 3 alcinhas na agulha, laça, fecha 2, fiquei com 2, laça, fecha mais 2. Tá vendo, ó? As 3 correntinhas já fica aqui com a altura do ponto alto. Laça, vem aqui no mesmo buraquinho, ó, na primeira correntinha aqui depois do nozinho inicial e faz mais um ponto alto. E mais outro. Tá vendo que fica bem abertinho aqui? Então, se a gente não faz esse nozinho inicial, ele fica abrindo e aí acaba dando mais trabalho. Então, é mais fácil já fazer esse nozinho aqui, que aí assim ele trava. Então, aqui está a nossa primeira carreira. 3 pontos altos e aqui as 3 correntinhas dando a altura do ponto alto, totalizando aqui um total de 4 pontos, tá? Tudo dentro aqui do primeiro buraquinho. Feito isso, nós vamos fazer aqui, ó, uma correntinha de subida, 2 correntinhas de subida. Quem quiser pode fazer 3, tá? Para minha tensão de ponto, 2 correntinhas fica perfeito. Feito aqui as 2 correntinhas, eu viro o meu trabalho. E logo aqui, ó, dentro desse quadradinho é onde eu começo a trabalhar os meus pontos. Então, quem não conseguir visualizar aqui, ó, pode contar por cima, ó, 1, 2, abaixo aqui da terceira correntinha, ó. Introduz a agulha, opa, laço o fio,
introduz a agulha, traz pra frente 3 alcinhas na agulha, laça, fecha 2, laça, fecha as outras 2. Ó, mais uma vez, as 2 correntinhas, dando aqui a altura de um ponto alto, tá? Então, o primeiro ponto da carreira e o último ponto da carreira, nós sempre vamos colocar 4 pontos dentro do mesmo buraquinho. Então, aqui, ó, eu vou colocar no início, ó, 3 pontos altos, totalizando 4, porque as 2 correntinhas dá a altura de um ponto, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, no meu último ponto, onde tem a cabeça do ponto, ó, eu faço um total de 4 pontos altos. Aqui eu faço 3 pontos altos porque é a correntinha da altura. E aqui eu só faço 4 pontos porque não tem nenhuma correntinha. Então, tem que fazer os 4. Ó, pegando a cabeça do ponto, uma, ó, tudo no mesmo buraquinho. 2, 3, 4. Ó, tá vendo? Sem intervalo aqui de correntinha, sem nada. E aí vai ficar esse buraquinho. Cheguei aqui no final, obrigatoriamente, 1, 2 correntinhas. Viro meu trabalho, observe como eu faço a viradinha do meu trabalho. Como se eu estivesse lendo um livro, tá? Ó, então, aqui, ó, da direita para a esquerda. Fazendo este movimento. Logo aqui no primeiro buraquinho, ó. Tá vendo? Bem aqui no primeiro, quem quiser contar por cima, ó. 1, 2, abaixo da terceira correntinha. Bem aqui no buraquinho. Eu faço um total de 3 pontos altos para totalizarmos um total de 4 pontos aqui no nosso primeiro bloquinho. Ó. Então, contando com a correntinha, 1 ponto, 2, 3, 4, tá? Entre uma quina e outra, sempre no meio, iremos fazer um conjunto de pontos, né? Um bloquinho de pontos com 3 pontos altos. Ó, um ponto alto, 2 e 3. E agora aqui, na outra quina, no último pontinho aqui, ó, pegando a cabeça do ponto, ó, que é as 2 correntinhas. Ó, tá vendo? Faremos um total de 4 pontos altos. Então, laço o fio, pega aqui a cabeça do ponto, ó, um ponto alto, 2, 3 e o quarto ponto alto. Tá vendo? Que já tá ficando um triângulozinho. Então, a cada carreira que formos subindo, iremos aumentar um conjuntinho de pontos. Um bloquinho desse aqui de 3. E sempre nas quinas, 4 pontos. Lembrando que aqui o primeiro ponto, faremos só 3 pontos altos, porque as correntinhas já dá a altura de um ponto alto. Acho que isso tá bem explicado, né? Obrigatoriamente, 2 correntinhas de subida, vira o trabalho, logo aqui no primeiro buraquinho. Quem tiver dificuldade de visualizar, conta aqui por cima. 1, 2, 3. Laço fio, ó, abaixo aqui da terceira correntinha, tá vendo? Vamos fazer aqui 3 pontos altos, para termos 4 pontos dentro desse conjunto aqui. Ó, contando com a correntinha. E agora, tá vendo que aumentou mais um espacinho? Então, nesses espacinhos aqui, ó, que é o meio da peça, conjuntinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, fiz aqui os 3 pontos, já venho aqui pro próximo, ó, laça, opa, é aqui dentro desse quadradinho. Sem fazer correntinha, sem fazer nada, tá? Ó, 2, 3. Agora, aqui na quina, ó, sempre visualiza aí a última cabeça do ponto, ó, o desenho da correntinha, tá vendo?
laço fio, e vamos fazer aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Aí, tá vendo? Que agora temos 3 bloquinhos aqui no meio. Então, a cada carreira que você for subindo, vai aumentando esse bloquinho. E é importantíssimo fazer esses aumentos aqui nas laterais para a nossa peça ir crescendo, sempre tendo esse formato de triângulo. Ó, 1, 2 correntinhas que é obrigatória. Vira aqui o trabalho. Primeiro buraquinho aqui, ó. Tem dificuldade de ver o buraquinho? 1, 2, 3. Na terceira correntinha, ó, abaixo dela, tá vendo? Vamos fazer aqui 3 pontos altos, totalizando 4 pontos, né? Porque nós temos ali as 2 correntinhas, ó. Entre uma quina e outra, sempre dentro dos buraquinhos aqui, bloquinhos de 3 pontos. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Bloquinho da frente. 1, 2, 3. Bloquinho da frente. 1, 2, 3. Ó. E agora, o último pontinho aqui, 4 pontos altos, ó. Pega aqui a cabeça do ponto. Opa, escorregou, vamos fazer de novo. Tá vendo que fica bem soltinho? É justamente para nossa peça ficar bem maleável, tá? 2, 3, 4. E vai ser repetição, ó. Repetição. Agora eu faço aqui, ó, 1, 2 correntinhas, viro o trabalho, 3 pontos altos aqui, para termos 4 pontos na quina, conjuntinho de 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, e aqui 4 pontos altos. Então, é só você ir fazendo isso, que a sua peça rapidamente vai crescer, tá? Aqui, eu vou passar para você a quantidade de carreiras que eu fiz. Então, sempre contando aqui do ladinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras. E você pode fazer quantas carreiras você quiser. Aqui, eu vou, além de passar a quantidade de carreiras, eu vou passar também para você a quantidade em centímetros, tá? Ó. Fiquei aqui com 23 centímetros. Então, se você quiser, pode fazer maior. Se quiser fazer por uma criança, aí eu já recomendo fazer um pouquinho menor, né? Para não ficar grande. Então, chegando aqui ao final, ó, fiz aqui a quantidade de carreiras. Chegando aqui na altura, eu vou fazer um total de 80 correntinhas. Então, do jeito que eu tô aqui, ó, eu já faço as correntinhas, ó. 1, 2, 3, tá vendo, ó? Laço fio, passa aqui por dentro. Laço fio, passa aqui por dentro. Cada laçadinho que você dá e passa aqui por dentro, conta-se como uma correntinha. Ó, bem fácil. Então, faça aí um total de 80 correntinhas, que é onde nós iremos fazer a nossa primeira parte para poder fazer a amarração na cintura ou na cabeça, tá? Então, vai ser um cordão aqui de correntinhas. 80 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão com as 80 correntinhas. Deixa eu passar aqui para você quantos centímetros. Aproximadamente 60 centímetros, tá? Lembrando que você pode fazer aí quantas correntinhas você quiser, só é importante você anotar, porque o outro lado você precisa fazer exatamente a mesma quantidade de correntinhas. Então, eu pulo aqui
a primeira, já vou direto na segunda e vou trabalhar pontos baixíssimos, ó. Laço, traz pra frente. Introduz, traz pra frente, passa aqui por dentro. Introduz, traz pra frente, passa aqui por dentro. Pra ficar um cordãozinho mais resistente, tá? E mais grossinho também, pra ficar melhor na hora de amarrar. Ó, pega aqui a alcinha de cima, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Você vai perceber que a correntinha, ela tem duas alcinhas, a de fora e a de dentro. Então, pega essa de fora aqui, tá vendo? Bem no meizinho, ó. Ó, é bem fácil fazer essa correntinha. E na hora de fazer a correntinha, sempre, ó, segura aqui, ó. Tá vendo? Segura aqui, pra ela não ir torcendo. Então, segura aqui, ó. Introduz, traz pra frente. Essa alcinha passa por dentro dessa. Bem simples. Então, é essa repetição que nós vamos fazer até chegar aqui, ó, no final das nossas correntinhas. Feito aqui todo o meu cordão de correntinhas, agora nós vamos trabalhar esta parte, ó, a parte da lateral, o biquinho e a outra lateral. E aí sim, vamos fazer mais um cordão de correntinhas para finalizar a nossa peça. Ó. Então, aqui, dentro desse buraquinho aqui, ó, que é a cabeça do ponto, ó, um ponto baixo. Introduz, traz pra frente, lá se fecha. Esse espaço grande, ó, é o nosso ponto alto. Então, aqui dentro eu vou fazer 2 pontos baixos, ó. 1, 2. Veja como preenche aqui o buraco. Agora, aqui no pezinho do meu ponto alto, ó, aqui dentro, eu faço um ponto baixo. E abraçando o meu último ponto alto aqui, tá vendo? Nesse espaço onde tá minha unha, eu faço 2 pontos baixos. Então, será esta sequência. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Ó, no pé aqui do meu ponto baixo, ó, bem nesse buraquinho, um ponto baixo. E aqui, ó, abraçando o meu ponto alto. Desculpa que eu falei ponto alto, ponto baixo, né? Então, ó, 2 pontos baixos, aqui no pé do meu ponto alto, um ponto baixo, e aqui abraçando o meu ponto alto, 2 pontos baixos. Ó, olha como fica mais bonito aqui a nossa peça, tá vendo? Fica com acabamento perfeito. Ó, no pé do ponto alto aqui, ó, um ponto baixo, e abraçando aqui o meu ponto alto, ó, meu último ponto alto, 2 pontos baixos. Então, é essa sequência que nós iremos trabalhar aqui por toda a nossa peça. Vou fazer aqui a minha lateral, e quando chegar aqui no biquinho, eu volto para fazermos o detalhezinho da curvinha, para que a nossa peça continue com essa pontinha aqui, que é o charme da nossa peça, né? Olha como fica lindo. Olha como faz diferença fazer o acabamento final da peça, olha, do que deixar só ela assim. Quem quiser pode deixar assim, né? Quem gostar pode deixar, não tem problema nenhum. É só vir aqui e fazer as 80 correntinhas do outro lado e voltar com pontos baixíssimos. E aí a peça fica aqui sem acabamento, é questão de gosto. Eu particularmente prefiro fazer o acabamento porque fica uma peça mais profissional. Então, ó, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. Então, para você não perder nada, né? Ficar por dentro de tudo. E olha que legal, a nossa peça já está praticamente pronta, né? Falta só fazer esse acabamento final aqui. E olha o tanto de fio que eu ainda tenho. No final, eu mostro para você exatamente a quantidade de fio que sobrou. Acredito que dê para fazer 2 peças como essa, utilizando apenas um rolo. Fiz aqui toda a minha lateral. Agora, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, abraçando o meu último ponto alto, ó. 1, 2. Venho aqui, ó, bem naquela correntinha onde nós colocamos os 3 pontos altos do início, lembra? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Um ponto baixo.
No mesmo buraquinho, um ponto alto, ó. Então, laço fio, traz pra frente, fecha, duas, fecha as outras duas. E um ponto baixo aqui no mesmo buraquinho. Ó. Mantemos aqui ó, o nosso biquinho, tá vendo? Ficou perfeitinho. Eu já posso deixar esse fio aqui, ó, do início do nosso trabalho, e já podemos ir fazendo o acabamento dele. E aqui a mesma coisa, ó, o último ponto alto, ó, 2 pontos baixos abraçando. E aqui, no pezinho do ponto alto, ó, eu faço um ponto baixo. Exatamente como nós fizemos aqui do outro lado. Ó, abraçando o último ponto alto, 2 pontos baixos, 1, 2, no pezinho do ponto alto, um ponto baixo, abraçando o ponto alto, 2 pontos baixos, ó, no pé do ponto, um ponto baixo, abraçando o ponto alto, 2 pontos baixos. Então, é essa sequência que nós iremos fazer. Olha como fica lindo o nosso trabalho. Olha só. Então, eu vou fazer essa repetição até chegar aqui no final. Mais uma lateral aqui prontinha. Ó, o último conjuntinho de 2 pontos abraçando aqui, ó, para finalizarmos. E agora, vamos para o nosso cordão de correntinhas. Vamos fazer 80 correntinhas, a mesma quantidade que nós fizemos aqui do outro lado. Ó, laço, fio, passa aqui por dentro, laço, fio, passa por dentro, laço, fio, passa aqui por dentro da argolinha, tá vendo? Cada laçadinha conta como uma, não esqueça de contar. Ó. Vamos fazer aqui um total de 80 correntinhas. É bem fácil fazer essa peça. Muito rápida, muito gostosa de crochetar. Nossa, é uma peça que deixa o look, assim, perfeito. E tá super em alta, né? O mais legal é isso. Então, a gente tá sempre por dentro da moda, trazendo peças de crochê aqui pra você. Então, vou fazer aqui as minhas 80 correntinhas. Correntinhas prontas. Vamos voltar trabalhando, ó. Pula a primeira, vem na segunda. Introduz, traz pra frente, fazendo um ponto baixíssimo. Introduz, traz pra frente, essa alcinha passa por dentro dessa. Exatamente como nós fizemos ali do outro lado. Bem simples, tá vendo? Ó, sempre segurando aqui as correntinhas, para que elas não fiquem torcidas e o seu trabalho fique errado, ó. Fica bem certinho. Então, segura ela aqui, ó, e vai fazendo os seus pontos baixíssimos até chegar aqui no final das correntinhas. Essa é uma peça perfeita para você acrescentar no seu portfólio de vendas. Uma peça extremamente lucrativa, rápida, fácil de fazer. E para você precificar essa peça de forma correta e assertiva, eu indico que você utilize a nossa calculadora do crochê. Ela é 100% online, 100% gratuita e você pode utilizar ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, utilizar em todas as suas peças de crochê, tá? Lá eu ensino a fazer a precificação de forma que seja de acordo com a sua realidade, com o valor que você investiu em materiais, se você pagou frete, quantos por cento de lucro você quer ganhar na peça, qual é o valor da sua hora de trabalho, enfim, é uma calculadora perfeita e o link dela está aqui na descrição do vídeo. Então, precifica utilizando as suas peças sempre com a nossa calculadora, tá bom? Vou fazer aqui os pontos baixíssimos e a nossa peça já vai estar prontíssima. E é só a gente fazer o acabamento final. Finalizei aqui o meu cordão de correntinhas. E eu vou fazer o meu último ponto baixíssimo aqui, ó, na cabeça desse ponto alto. Pra não ficar um degrauzinho aqui, tá vendo, ó? Então, eu pego aqui a cabeça do meu ponto alto e faço um ponto baixíssimo, ó.
tá vendo? Pra ligar aqui e ficar bem certinho. Feito isso, nós vamos cortar aqui o nosso fio. Puxa, que não vai desmanchar, pelo contrário, vai travar. Venho aqui com a minha agulha de tapeceiro, leve esse fio aqui para trás, ó. E agora, nós vamos esconder passando aqui, ó, na lateral. Então, ó, com a agulha de tapeceiro, vou passando aqui, ó, pegando só os pontinhos de trás, bem superficial, para não aparecer aqui do outro lado, ó. Tá vendo que aqui apareceu? Vamos consertar, ó. Só a perninha aqui, ó. Tá vendo? Não pode aparecer do outro lado. Ó. Passa aqui por dentro de alguns pontinhos. Puxa o fio, a agulha, né? Pro fio ir junto. Ó. Passei aqui por dentro de alguns pontinhos para dar um nozinho. A gente faz assim, ó. Pega aqui um outro fiozinho. Ó. Tá vendo? Ó, aqui não. Pega aqui um outro fiozinho. Ó. E agora volta com esse fio aqui passando por dentro dos pontinhos, ó, voltando para trás. Porque aí vai dar um nozinho aqui, vai travar e não vai desmanchar. Fica perfeito esse acabamento. Ó, tá vendo? E bem invisível, né? Corta aqui e a nossa peça já está prontíssima. Olha como ela fica linda. Ó, dá para amarrar na cintura, dá para colocar na cabeça. Olha como fica lindo. E esses lenços, bandana, né? Estão super em alta e ficam assim, simplesmente perfeitas. Olha isso. Simplesmente perfeita essa peça. Estou apaixonada. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, me conta o que você achou dessa peça. Se você achou fácil, se você achou difícil. Me conta aqui qual é uma próxima peça que você gostaria de aprender, para que eu possa trazer esse tutorial exclusivo para você. E se inscreva no nosso canal, né? Então deixa o like, deixa seu comentário e se inscreva para você ser notificado de todos os conteúdos que eu disponibilizo semanalmente aqui, gratuitamente para você, com muito carinho, com muito amor. E o melhor de tudo é que com o rolo do fio de juta com Marco Color da Castanhal, você tranquilamente vai conseguir fazer essa peça e ainda vai sobrar muito fio. Eu acredito que dá para fazer mais uma peça aqui, ó, tranquilamente, tá? Porque o fio tá cheio, olha aqui. Nem mexeu na estrutura do fio, olha como ele tá ainda bem estruturadinho. Então, isso é sinal que nós gastamos realmente pouquíssimo fio. Então, se você fizer, me marca lá no Instagram, @crochetandoaamor, e marca a Castanhal também, @somoscastanhal. Tenho certeza que eles vão ficar super felizes em ver o seu trabalho utilizando o fio de juta. Um beijo, até a nossa próxima aula.